Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação Além do Espectro Visível, a Biofísica do Fotodiagnóstico Oral. Essa aula que eu preparei, ela começa com uma seguinte pergunta. Quando vocês olham para uma mucosa, colegas, ali do paciente, o que exatamente vocês estão procurando nesse paciente? Uma alteração de cor, uma alteração de superfície, já diretamente alguma lesão oral, uma simetria, uma área que aparenta ser um pouco diferente das demais. Então, agora pensem numa segunda pergunta. Será que toda alteração oral, né, e toda alteração biológica, melhor assim dizer, elas já são visíveis? Nós já conseguimos identificá-las de uma forma muito mais fácil clinicamente? Será que à luz do nosso refletor, será que o nosso olho clínico consegue identificar todas as alterações? E essa pergunta ela é importante para nós nortearmos toda a nossa aula, porque o diagnóstico ele começa muito antes da nossa biópsia, né? O nosso diagnóstico ele começa no momento em que você percebe alguma coisa diferente ou até mesmo que você identifica que ali precisa ter um olhar clínico um pouco mais assertivo para o paciente. E é justamente nesse contexto que a epidemiologia do câncer ela tem um papel um pouco mais decisivo, né? Tem um papel de identificar e conseguir tratar, cuidar do paciente de uma forma muito mais assertiva. Nós devemos, então, sempre nos lembrarmos que quando nós falamos de diagnóstico de câncer, é muito comum ainda no Brasil nós termos diagnósticos mais tardios, né? Diagnósticos em estágios 3, 4, então diagnósticos mais avançados, às vezes até mesmo diagnósticos já com metástases. Então, acaba dificultando muito mais o tratamento do paciente, deixando esse tratamento do paciente mais mutilador, um tratamento com quimioterapias e radioterapias mais agressivas, reduz muito mais a chance de cura e de sobrevida livre de doença do paciente. E qual é o ideal para nós, né? Lembrar sempre que quanto mais precoce nós conseguimos fazer o diagnóstico, melhor para o paciente. Os estudos mostram que quando nós conseguimos identificar ainda estágio in situ, estágio 1, estágio 2, meu paciente ele vai ter uma chance de cura muito maior. Meu paciente ele vai ter, consequentemente, ali um tratamento também menos agressivo, levando também, nesse caso, mais qualidade de vida para o paciente. E eu tenho falado muito de câncer agora nesse primeiro momento da aula, é um dos focos da nossa aula. Então, eu vou fazer uma breve pausa para me apresentar e nós já continuamos a nossa apresentação depois dessas perguntas que eu fiz. Eu sou o professor Dr. William Pirola, eu sou formado em odontologia aqui em Barretos, no INFEB, onde eu clinico, na cidade que eu clinico, né, em Barretos. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali com paciente oncológico desde que eu saí da graduação, através do programa de residência em odontologia oncológica do Hospital de Câncer de Barretos, hoje denominado Hospital de Amor. Então, me formei em 2000, no final de 2012, 2013 eu entrei na residência e foi onde eu comecei a trabalhar com os equipamentos de laser. E assim como acredito que muitas pessoas conhecem o laser utilizando com pacientes oncológicos ou vendo estudos com pacientes oncológicos devido ao tratamento de mucosite que é amplamente divulgado e precisa, né? Então acaba sendo mais comum nós conhecermos a luz laser através desse grupo de pacientes. Depois eu fiz também habilitação laser para trabalhar mais com os equipamentos. Atualmente sou professor de graduação em algumas disciplinas, inclusive na estomatologia, na semiologia, e autor de 2 livros, Anestesia Sem Medo e Desmistificando a Estomatologia para o Clínico Geral. Então, minha área, né, uma das minhas áreas de atuação, acabam sendo ainda a oncologia, a estomatologia. E voltando então para essa área, voltando para a oncologia, de uma forma ah, mais pontual, nós temos os dados do INCA, que são lançados, né, a cada triênio, e no último triênio, 2026, 2028, foi apresentado em mais de 17 mil novos casos de câncer por ano
em pacientes para cabeça e pescoço. E quando nós olhamos esses dados do IARC, por exemplo, né, de uma forma mais global, nós vemos que em outras regiões do mundo também está muito comum o aumento significativo de pacientes com câncer de boca, de lábio, enfim, toda a região de cabeça e pescoço, que é necessário o cirurgião dentista estar atento para conversar com o paciente, para diagnosticar de uma forma mais assertiva, diagnosticar o mais precoce possível. E quando nós avaliamos, então, né, outros dados, nós temos o quinto tipo mais incidente, o quinto câncer mais incidente em homens, com perfil de altíssimo risco para homens com mais de 50 anos, e associado, né, àquela tríade de risco, o tabagismo, o etilismo e o HPV, em especial o tabagismo e o etilismo. E nós temos, então, como nós falamos desde o início dos primeiros slides, um gargalo mortal. Mais de 80% do diagnóstico ainda é realizado em estágios avançados. E quanto mais avançado é o estágio do meu diagnóstico, quanto mais eu demoro para encontrar essa alteração no paciente, quanto mais eu demoro para avaliar o meu paciente e ter um diagnóstico para encaminhá-lo para um serviço especializado, menores são as chances de cura do paciente, menores são ali a qualidade de vida dele ao longo do tratamento. E só 20% dos diagnósticos são realizados em estágios iniciais, onde eu tenho então mais qualidade de vida, onde eu tenho um paciente que uma chance de cura muito melhor e vai ter, né, uma melhora tanto para ele quanto para os seus familiares. É muito fácil nós, cirurgiões dentistas, reconhecermos uma lesão quando ela chega nesse estágio mais avançado, como, né, dessas imagens, essas fotos que eu apresento para vocês. Fica nítido para o profissional que tem uma alteração importante, que ele vai precisar biopsiar para poder encaminhar para um serviço especializado, ou ele já vai fazer esse encaminhamento direto. Mas quando a lesão ficou muito fácil de ser identificada, eu já tenho muito provavelmente, e como nesse caso, uma lesão no estágio muito mais avançado. Eu né, se eu demorei para ter esse diagnóstico, se eu demorei para identificar essa lesão, consequentemente, meu paciente perdeu aí muitos anos de vida, vai ter também um tratamento muito mais severo, um tratamento mais mutilador. Então, aqui que mora um grande problema do paciente. E eu preciso saber o que eu vou procurar, e eu preciso identificar cada etapa do meu tratamento, cada etapa do meu planejamento, cada etapa do meu diagnóstico clínico ali com o paciente. Então, nós devemos lembrar que o exame clínico do paciente ele deve ser ali o mais completo possível. Nós devemos nos atentar à presença ali de leucoplasias, por exemplo, né? Lembrar das placas brancas, ou a placas ou manchas brancas que não desprendem a raspagem, então que não sai a raspagem quando eu faço lá minha manobra semiotécnica, já acender um ponto de alerta para isso. As eritroplasias, as manchas avermelhadas, uma atenção que existe uma chance aí de cerca de 90% dessas lesões apresentarem displasia, ou até mesmo, dependendo do caso, já um carcinoma in situ. Úlceras que já não cicatrizam por mais de 15 dias, eu preciso avaliar essas lesões também, identificar quais são essas alterações, o que está acontecendo com o meu paciente. E eu não posso esperar que o paciente chegue no consultório com as queixas principais de, eu estou com dificuldade para falar, eu tenho mais dificuldade para engolir, tenho dormência, ou até mesmo, às vezes, o acompanhante desse paciente leva para falar, está começando a ter um cheiro diferente saindo da boca, e tem essa ferida já há tantos anos, porque eu tenho que lembrar que o inimigo é assintomático. Quando o paciente chega já com essas queixas, quando ele chega já praticamente com o diagnóstico pronto, dificilmente eu estou no estágio mais inicial. Dificilmente esse meu paciente vai ter um tratamento mais tranquilo, um tratamento aí não tão mutilador. Então, eu preciso tomar todo esse cuidado. E pensem, se o olho do profissional, que ele é treinado ao longo dos anos, desde a graduação, nas disciplinas de semiologia, de estomatologia, pode passar, pode não identificar os diagnósticos, não cabe a mim também esperar que apenas o meu paciente vai trazer essas informações. Não cabe, eu não posso
delegar para o paciente que ele vai fazer ali o seu autoexame e trazer as informações sempre de uma forma muito mais assertiva. Claro que sim, o autoexame é importante, eu preciso também falar com o paciente, explicar quando ele precisa procurar o cirurgião dentista, mas eu tenho que assumir uma carga de responsabilidade de avaliar o paciente de uma forma integral, de fazer o meu exame clínico muito mais completo. E aí eu tenho, por exemplo, né, essa outra lesão. Será que todo profissional consegue identificar com facilidade quando o paciente abre a boca? Quando o paciente chega com uma queixa pontual e fala, doutor, é esse dente que dói, ou caiu a restauração, enfim, ele chega com uma queixa principal. Será que todo profissional consegue avaliar, fazer um exame clínico completo no paciente e identificar que, sim, opa, eu tenho uma alteração? A luz do meu refletor iluminou tão bem a ponto de eu conseguir ver a boca do paciente e falar, opa, tem uma alteração ali e eu preciso fazer uma biópsia. Essa alteração não pode passar despercebida, tem características que precisam ser biopsiadas. Eu vi uma manchinha ali branca, uma aparência de uma placa meio estriada, fiz uma raspagem, essa raspagem não cedeu, essa mancha não cedeu, não saiu a raspagem, biopsiei e pronto, veio o diagnóstico, nesse caso, né, compatível com leucoplasia. Pronto, eu já preciso fazer todo o meu plano de tratamento, uma vez que leucoplasia há necessidade da remoção dela por completo. E é isso, eu estou apto ou não a fazer essa biópsia, eu vou encaminhar para um especialista, ou até mesmo a biópsia eu já vou encaminhar para que o especialista faça. Mas importante, eu consegui identificar essa lesão de uma forma mais ah, pontual ali, né, precoce, conseguir avaliar esse paciente, conseguir ou fazer a biópsia ou encaminhar esse paciente, qual foi a minha conduta, como foi o meu planejamento. E principalmente nesse ponto, né, eu consegui ver, eu consegui reconhecer, eu consegui conhecer essa lesão. E aí eu trago essa frase, eu quero que vocês guardem durante toda a nossa aula. A gente só reconhece o que procura e a gente só procura o que conhece. Isso vale para todas as áreas, em especial para a estomatologia. Se eu não conheço uma alteração, provavelmente eu não vou procurá-la, né? Se eu não sei o que eu vou procurar, provavelmente ela vai passar despercebida, né? E quando nós acrescentamos uma tecnologia para o nosso exame clínico, a lógica continua sendo a mesma. A tecnologia ela não substitui o meu exame, ela não substitui o meu conhecimento, mas a tecnologia vai potencializar todo o meu exame clínico. A tecnologia vai, nesse caso, da nossa aula de hoje, ela vai potencializar o nosso olhar clínico. E eu tenho falado agora, né, de olhar clínico e de tecnologia, e o foco da nossa aula vai ser esse equipamento que eu tenho aqui em mãos, o eVinci, que ele vai nos auxiliar em todo o nosso processo de diagnóstico. A gente vai falar dele ao longo agora dos próximos slides também. E para isso, claro que eu preciso pensar no meu arsenal clínico, né, que é simples e implacável, como eu coloco. Então, eu tenho a minha anamnese direcionada, eu preciso fazer a anamnese, não esquecer, a anamnese ela não pode ter ficado lá na graduação e depois acabar esquecendo que faz parte tanto fazer uma anamnese bem feita, quanto refazer essa anamnese ao longo do tempo e direcionada ao mesmo tempo. É o problema é que ela tem que ser humanizada, ao mesmo tempo técnica, né? Não é uma conversa por si só com o paciente, mas também não pode ser só um interrogatório de sim e não. Eu preciso entender toda a questão de saúde do meu paciente. E depois toda a horoscopia minuciosa, a inspeção visual rigorosa, né? A varredura ali, eu falo aqui como mapa de calor, né? E identificar quais são as áreas que podem ser mais afetadas, qual a característica de vida desse paciente? Já, né, o paciente tabagista, é claro que eu já olho para a cavidade oral dele com um olhar clínico um pouquinho diferente, pensando, opa, a chance de ter uma alteração acaba sendo um pouco maior do que o paciente não tabagista. Não que o paciente não tabagista não tenha alteração, mas eu tenho os riscos maiores de acordo com o estilo de vida, de acordo com algumas características do nosso paciente. Palpação de tecidos moles, né, de cadeias linfáticas, fazendo parte do meu exame clínico, e uso de recursos auxiliares. No caso, fotoevidenciação,
fluorescência óptica utilizando EVINS, por exemplo. Então, eu preciso entender, e eu falo muito em aula que a tecnologia ela vem para nos ajudar, e é muito comum, às vezes, o colega comprar os equipamentos e ele fica lá na gaveta, porque não tinha o hábito de usar antes, aí comprou e continuou sem o hábito de utilizar. E não, ele tem que estar à mão, né? O meu EVINS, por exemplo, eu vou montar minha mesa clínica para o meu paciente, ele vai lá na mesa, eu vou passar lá o papel filme, né? O filme para ter uma barreira, e ele vai ficar ali na minha mesa clínica porque eu vou utilizá-lo no meu dia a dia, para que eu consiga identificar e consiga começar a visualizar aquilo que a olho nu eu não vou visualizar, aquilo que com a luz branca do refletor eu não vou visualizar, eu vou precisar de de um novo equipamento para conseguir me auxiliar. E agora vem a pergunta nesse caso, pensando já no equipamento, no meu diagnóstico, o que que a luz tem a ver com tudo isso? Né? E quando nós falamos de luz na odontologia, tem várias que nós utilizamos, tá? Para fotopolimerização, por exemplo, tem uma luz muito importante. No clareamento, na laser terapia, pensando na fotobiomodulação, na ablação de tecidos, então pensando no laser de alta potência, de baixa potência. E aí eu tenho, nesse caso, pensando em luz também, o meu equipamento de fotodiagnóstico. E para isso tem que entender alguns princípios, para lembrar de alguns princípios básicos da luz. E claro que não é aula para transformar ninguém em físico, mas nós precisamos lembrar de alguns conceitos. E se você já parou para assistir alguma aula sobre laser terapia, sobre luz, é claro que esses conceitos com certeza já foram vistos, mas é bom nós lembrarmos alguns pontos importantes. A luz ela pode ser compreendida como uma onda eletromagnética, né, e também descrita como partículas. Em termos de partículas, são os nossos fótons. E existe uma característica extremamente importante para nós, que é o comprimento de onda. Com certeza, quem já usa os equipamentos de baixa potência, né, olha lá no equipamento, por exemplo, ele vai selecionar o comprimento, por exemplo, de 660 nanômetros, que é o nosso espectro vermelho, 808 nanômetros no infravermelho, está lá, né? Ou até mesmo a dupla emissão lá no laser, no equipamento de laser de baixa potência. Ponto. Eu já lembro que cada comprimento de onda tem características específicas para atingir determinados locais, atingir determinadas células. E claro que como essa aula não é de fotobiomodulação, então de uma forma muito simples, eu já começo, né, vou lembrar lá fazendo a tabelinha, então, se eu quero atingir tecidos mais superficiais, eu utilizo meu laser vermelho, se eu quero tecido mais profundo, o infravermelho, então a gente vai modulando de acordo com o que nós queremos utilizar, depois tem a potência, né, o quanto de tempo que eu vou utilizar com o equipamento, mas é importante, né, quando nós falamos dos nanômetros, falamos de comprimento de onda, cada comprimento de onda tem características específicas e isso importa, uma vez que cada comprimento de onda vai interagir diferente ali com estruturas de tecido também. Então, eu preciso ter esse cuidado e vou associar outros equipamentos, como o caso do EVINCE. Então, vamos só comparar brevemente três situações. Primeiro, a luz branca, né, ela possui vários comprimentos de onda juntos, é incoerente, policromática, não colimada. Depois, eu tenho também a nossa luz LED, que pode ser policromática ou monocromática, incoerente, não colimada, com características muito importantes, e o nosso laser, monocromática, coerente, colimado, uma série de características de cada um. Então, eu preciso entender qual tipo de luz que eu vou usar, qual o comprimento de onda e como que essa luz interage, como que ela age ali no tecido. E quando nós pensamos em luz e tecido, eu tenho que lembrar que na odontologia nós estamos acostumados a tratar, né, fotobiomodulação, fototermomodulação, ablação, enfim. Aí existe uma mudança de raciocínio quando é para pensar em diagnóstico, tá? Como que essa luz ela vai modificar ali no nosso tecido, como que ela vai me entregar informação através do processo diagnóstico. Vamos lembrar que quando eu penso especificamente aí na nossa luz, né, eu tenho alguns fatores que estão acontecendo. Então, tem a refletância,
Eu tenho a transmitância, eu tenho a absorção, eu tenho todo o processo da nossa luz, que é o que vai me ajudar, por exemplo, na minha foto, a biomodulação, pensando justamente ali na nossa absorção. Mas não é exclusivamente a absorção que eu quero nesse momento. Então, no nosso tipo de tratamento de luz, eu tenho a minha fotobiomodulação, né, normalmente, né, baixa potência. Vamos pensar no nosso equipamento da MMO de 100 miliwatts de potência, laser de diodo, espectro vermelho e infravermelho. Eu tenho vários comprimentos de onda, no caso, o mais comum, e o que eu tenho no laser da MMO, nosso laser do 660 e 808 nanômetros. Eu tenho fototermomodulação também, uma série de formas de utilizar os nossos equipamentos para conseguir fazer corte de tecido e o que eu quero, nesse caso, na nossa aula, o nosso fotodiagnóstico, né? Aí baixa potência e baixa intensidade, diodo, luz azul ou violeta, entre 400 e 460 nanômetros para poder me auxiliar. E como que isso age no meu tecido? Eu tenho uma luz incidente, então eu vou até ligar aqui na minha mão, eu tenho uma luz que vai incidir ali no meu tecido. Essa luz incidente, ela vai bater no tecido e parte dela vai ter o processo de penetração no tecido, né? Aqui que entram conceitos importantes que estão aí aqui no nosso slide, né? Os cromóforos e os fluoróforos. Os cromóforos são as estruturas capazes de absorver determinados comprimentos de onda. É aquilo que nós queremos na nossa fotobiomodulação, por exemplo, né? Atingir algum cromóforo para que seja absorvida a luz, aí tenha todo o processo na nossa fotobiomodulação. Mas, quando eu penso na fluorescência, eu vou pensar nesse outro componente, nessa outra molécula, que são os fluoróforos, tá? E aí é muito importante pensar, né, que quando nós iluminamos o tecido, nós estamos provocando essa interação molecular, e essa interação pode gerar informação. E aí eu tenho a reflexão, eu tenho a refletância difusa, né, especular, difusa, mas eu tenho também a luz que vai ter o processo de absorção através dos cromóforos e eu vou ter a minha luz, essa energia sendo emitida aí visível e depois voltando através dos nossos fluoróforos, tendo o processo de emissão, a minha emissão da fluorescência acontecendo. Então, essa energia ela pode ser emitida com uma luz visível, tá? E aí eu vou utilizar, eu vou sensibilizar esse tecido com essa luz visível, né, através então desse processo de fluorescência, e eu vou observar não simplesmente a luz que eu coloquei sobre o tecido, mas a resposta do meu tecido frente a essa luz. Então, guardem essa ideia. Nós iluminamos o tecido com uma determinada luz e nós observamos, no caso, a luz que retorna desse tecido para o meu olho. Então, essa resposta depende de características do tecido, da composição, depende da estrutura, organização celular, né, ou até a concentração de determinados componentes aí do tecido do paciente. A resposta óptica ela também pode mudar e vai sugerir algum potencial diagnóstico. É claro que o meu diagnóstico, pensando numa lesão oral, finaliza com a biópsia, mas aqui eu começo a ter mais informações, até mesmo de onde biopsiar, quando biopsiar e se há necessidade de biopsiar aquele paciente, por exemplo. Então, eu tenho uma estação direcionada de fótons de comprimentos de onda aí, em torno de 400 nanômetros, que penetram no tecido epitelial e essa absorção molecular de fluorófilos naturais, né, eles absorvem energia, elevando aí elétrons em estados instáveis e vão retornar essa energia através de fótons visíveis, que podem variar de 500 a 635 nanômetros, mais ou menos, entre um verde maçã, nós vamos falar bastante ao longo da aula, e um vermelho, inclusive quando eu tenho processo infeccioso ali com o paciente, que me ajuda em muitos momentos também de outros diagnósticos.
Então, essa emissão de contraste, né, a energia ela vai ser dissipada, retorna com uma luz visível de uma menor energia, comprimento de ondas maiores, criando um mapa topográfico em tempo real. Eu consigo avaliar ali em tempo real o que está acontecendo no tecido, quais as alterações de tecido que o meu paciente pode ter. E agora, nós precisamos entender que o tecido oral, ele não é opticamente homogêneo, né? Nós temos epitélio, nós temos membrana basal, temos tecido conjuntivo, estroma, e cada região componentes diferentes. Por exemplo, no epitélio, eu tenho alguns fluorófilos, como o NADH, FAD, citoqueratinas. Então, eu possuo algumas alterações não, perdão, eu possuo alguns componentes que vão me entregar informações, né? Eu tenho alta densidade celular, ele vai atuar primariamente como uma barreira que espalha a luz, então eu tenho epitélio aí algo muito importante, além, claro, também da membrana basal, que vai ser limite crucial, que são estruturas intactas. Quando intactas, elas permitem a passagem da luz, o que vai me auxiliar, o que vai me ajudar em série de processos do meu diagnóstico. E tenho o estroma. No estroma, estruturas como colágeno e elastina, também temos cromóforos importantes, como a hemoglobina. Portanto, né, cada camada contribui de uma maneira diferente para a nossa resposta óptica, para identificar essa resposta que eu estou recebendo através do processo da luz. Então, quando eu examino um tecido utilizando a luz, nós estamos, de certa maneira, observando um mapa, né? Estamos ali produzindo uma interação entre células, proteínas, matriz extracelular, vasos sanguíneos, uma série de estruturas que estão ali e abaixo, né, do nosso tecido, eu não consigo ver diretamente a olho nu. E esse mapa é o que vai mudar ali o meu diagnóstico, mudar para identificar quando eu vou biopsiar, onde eu vou biopsiar. Então, o colágeno, por exemplo, né, como um comportamento óptico, que está aqui no nosso slide, ele é esse motor principal da fluorescência tecidual. Já a hemoglobina atua como se fosse um buraco negro absorvendo a luz violeta, a luz verde. Então, isso vou tendo mais características para identificar o meu paciente. Até aqui nós falamos bastante da física, da biofísica, mas agora quero fazer uma outra pergunta. O que que tudo isso significa para o paciente? Porque não adianta só nós entendermos a fluorescência, né, se não conseguimos transformar esse conhecimento aí em alguns questionamentos clínicos do nosso paciente. E aí eu tenho algumas imagens, alguns casos para nós avaliarmos, identificarmos aqui com a utilização do equipamento, com a utilização do eVinci, por exemplo. E antes de pensar, antes de avaliar, né, eu quero que vocês pensem e façam uma coisa diferente. Antes de ver diagnóstico, simplesmente observar o que mudou, onde mudou, qual a intensidade da fluorescência, padrão, distribuição, simetria, extensão dessa alteração, para nós conseguirmos identificar. Uma cor muito importante para o diagnóstico óptico, para nós identificarmos ali o nosso paciente, vai ser esse verde maçã, que está destacado aqui no nosso título desse slide, por exemplo. Tá? Então, o nosso mecanismo predominante, a luz ela vai atingir o estroma sem grandes obstáculos, o colágeno ele está íntegro, as ligações cruzadas de elastina são esses emissores primários, tudo funcionando bonitinho, e o meu resultado vai ser essa autofluorescência fisiológica, a normofluorescência, esse tom verde maçã. Então, quando eu ligo o meu equipamento e eu vou mirar ali na cavidade bucal do paciente, eu vou olhar a boca dele, eu tenho alguns filtros, eu vou olhar para o meu visor aqui e eu quero identificar, quero ver esse tom verde maçã, esse tom que me mostra esse resultado saudável das células da minha mucosa oral. Então, eu vou ver esse comprimento de onda emitido por volta aí de 500 nanômetros, esse tom verde maçã. Como significado clínico, então, tem essa arquitetura tecidual saudável, metabolismo basal normal, epitélio em espessura fisiológica ok, e isso é muito importante para o meu diagnóstico, mas não são todos os pacientes que vão apresentar um diagnóstico sem nenhuma alteração, e é justamente isso que eu quero avaliar
para poder identificar o mais precoce possível. Aqui eu tenho um caso, por exemplo, né, é importante entender que o equipamento ele não diz diretamente isto é câncer, eu vou precisar biopsiar. Esse caso foi um caso de carcinoma espinocelular, já feito a biópsia, o paciente é encaminhado para o serviço de saúde, ele está, inclusive, foi publicado, nós publicamos esse caso, mostrando a utilização do equipamento, do eVinci também, né, no processo diagnóstico, e identificar onde seria o melhor local para biopsiar o meu paciente, e aí que começa a ter, né, essa utilização de uma forma um pouco mais assertiva, pensando em diagnosticar o nosso paciente. Então, nós temos o mecanismo predominante aí, que seria o bloqueio desse nosso processo, né? Então, tem um aumento de volume nuclear que vai espalhar os fótons. Eu tenho a angiogênese, um dos fatores. Então, quando a gente olha, lembra lá do câncer, o conceito de câncer, lá o Hallmarks of Cancer, né? Um artigo bastante conhecido para falar das marcas do câncer. Uma delas é o processo de angiogênese, de neoangiogênese. Então, tenho mais vasos sanguíneos na região. E aí, lembra, eu tenho hemoglobina, a hemoglobina vai absorver mais esses fótons, consequentemente, eu não vou ter essa resposta através dos fluorófilos, né? Eu tenho uma degradação, tenho quebra de matriz de colágeno e no estroma, e meu resultado óptico vai ser essa perda aí de fluorescência, essa hipofluorescência. Então, meu tecido ele aparece como uma sombra escurecida, uma sombra sem essa iluminação de volta para o ali no meu olho. Então, eu já consigo identificar que tem alguma alteração importante nessa mucosa. Então, eu posso pensar em uma neoplasia, numa displasia severa, em alterações de hipervascularização ali para o nosso paciente. Eu preciso identificar, é importante entender, né? Voltando, lembrar que o equipamento ele não faz o diagnóstico, mas ele me ajuda muito no meu processo de diagnóstico. Uma outra característica legal do equipamento é que eu vou receber de volta uma luz entre tons de vermelho e de alaranjado. Então, quando eu tenho infecções bacterianas, é claro que quando eu olho, quando eu olho não, perdão, mas quando eu penso ali no meu processo diagnóstico na periodontia, ah, na odontopediatria, por exemplo, e eu preciso evidenciar placa bacteriana para conseguir avaliar o meu paciente, para mostrar para o meu paciente onde que ele está falhando na escovação, no fio dental. Ele tem todo um sentido importante, claro, mas eu posso associar uma tecnologia, e aí o equipamento ele vem, inclusive, como suporte para você acoplar ali o celular para conseguir tirar a foto e mostrar depois para o seu paciente também. Eu consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil. Eu consigo identificar biofilme, eu consigo identificar essas infecções de uma forma muito mais fáceis com o próprio equipamento, sem essa outra necessidade, por exemplo, né, da utilização de um evidenciador de placa bacteriana. Então, ele me ajuda também a mostrar a paciente de uma outra forma. Normalmente, quando eu mostro fotos, mostro tecnologias novas, o paciente também gosta de ver e acaba interagindo muito mais nesse processo todo. Mas, além disso, eu posso também identificar, e aí, com certeza, colegas que trabalham com pacientes há mais tempo, oncológicos, já fazem bastante biópsia, fazem depois o tratamento do nosso paciente, então avalia ali mucosite, faz a fotobiomodulação para mucosite oral. Já aconteceu com certeza de casos de mucosite que não conseguia ter uma resolutibilidade tão boa. Fazia fotobiomodulação, essa fotobiomodulação não tinha uma resolutibilidade. E aí, para eu começar a pensar, então, opa, será que essa lesão ela já infeccionou? Será que eu tenho, né, uma infecção secundária aqui na região? Será o que está acontecendo? Acaba demorando um pouco mais, eu tenho um tempo maior, né, até que eu faço o rasprint, mando para o laboratório, tenho um custo maior para ver se eu tenho uma infecção associada. E aqui eu consigo já avaliar infecções de uma forma muito mais fácil, de uma forma clínica. É claro que eu preciso associar outros fatores, mas ele me ajuda e muito, porque o metabolismo bacteriano anaeróbio, então placas, lesões cariosas superficiais, biofilmes,
ela vai ter uma alteração em relação a essa parte dos fluorófilos, né? Eu tenho uma síntese de acúmulo de protoporfirina 9, então eu tenho, que é um fotossensibilizador endógeno natural, como está aqui no próprio slide, e ele possui esse pico máximo de absorção aí entre 375 e 405 nanômetros, e a emissão vai ser por volta dos 635, entre um vermelho e um alaranjado, né? No meu olho fica um pouco mais voltado para o alaranjado, então a gente consegue identificar que eu tenho um fator bastante importante aí relacionado a uma possível infecção no paciente. E eu tenho outros momentos para utilizar também o nosso fotodiagnóstico. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma leucoplasia, fácil de ser identificada para o clínico. Então, ok, olhei, vi que eu tenho uma leucoplasia, preciso fazer, né? Já fiz a raspagem, fiz a minha manobra técnica, desprende raspagem, fechei um diagnóstico clínico de leucoplasia. A partir de agora, eu preciso biopsiar para fechar o meu diagnóstico. Vindo essa resposta, eu vou finalizar a remoção dessa leucoplasia como um todo, enfim, todo o meu processo diagnóstico. Mas eu posso procurar também nessa lesão caso eu não tenha tempo hábil para a remoção dela completa. Eu não tenho um laser de alta potência no consultório, por exemplo, para já fazer tudo numa sessão só, vou precisar fazer com bisturi, então não consigo remover toda essa lesão. Opa, será que eu tenho uma área que seria mais interessante fazer antes? Eu tenho uma possível área com uma displasia um pouco maior? Será que eu já tenho uma displasia um pouco mais severa? Qual é toda a característica da minha lesão? A olho nu eu vejo uma placa branca. Ótimo, conseguir identificar essa placa branca já é um caminho muito importante, mas eu preciso de outras informações também. Quanto mais informações, quanto mais dados da minha lesão, melhora o meu processo diagnóstico e melhora todo o meu trabalho ali com o meu paciente, né? Então, né, tem uma resposta ali, né, do meu epitélio, uma irritação crônica, meu paciente é tabagista, alcoolista, isso foi me ajudando a identificar, a procurar lesões. Então, eu tenho aqui, nesse caso, né, minha leucoplasia, e eu tenho um aumento de queratina e uma maior densidade celular atuando aí como uma barreira, né, um dispersamento, que vai absorver mais a luz, a estação, reduzindo a fluorescência do colágeno subjacente a essa região. E aí, quando eu utilizo o equipamento, veja que ele não fica, não volta o meu verde maçã, que eu gostaria que voltasse, e eu acabo tendo uma alteração importante em alguns pontos. Eu consigo identificar que algumas regiões eu vou ter um grau aí de uma hiperkeratose um pouco maior, eu tenho uma barreira um pouco maior, então minha luz não chegou nos fluorófilos e não voltou para o meu olho, né? Não consegui identificar, nós não conseguimos identificar ele como aquele verde maçã bonito quando nós temos toda a característica de saudável, né, de tecido saudável do nosso paciente. E eu tenho áreas, então, de hipofluorescência, áreas mais escuras, mais opacas, que indica, né, uma potencial malignidade, ou até mesmo, né, nesse caso, ainda não de malignidade, mas já uma displasia no nosso paciente. Ok? E aí eu coloquei essa tabela para nós pensarmos, né, em várias etapas na nossa utilização. Então, tem meu tecido saudável, minha cor clínica esperada vai ser meu verde maçã, uma morno fluorescência, um tecido mais saudável, eu tenho moléculas predominantes, eu tenho mecanismos físicos principais e todo o meu processo diagnóstico, então, né, voltado muito mais para uma normalidade estrutural, uma normalidade metabólica do nosso paciente aí nessa região. Quando eu tenho uma displasia, ou eu tenho, né, uma displasia leve, severa, até mesmo uma malignidade, eu vou ter uma área mais escura, uma área de sombra, eu vou ter uma hipofluorescência. E aí eu tenho normalmente um aumento de hemoglobina, eu tenho uma diminuição de colágeno, eu tenho um tecido epitelial mais espesso, eu tenho alterações importantes em todo esse processo, né? Vou ter mais uma absorção vascular associada a espalhamento nuclear, perda de matriz, e aí eu tenho então meu risco oncológico, uma alteração tecidual,
e o meu equipamento ele começa não, né? Ele vai me ajudando ali em todo esse processo de identificar onde biopsiar, quando biopsiar, quais são todas essas características no nosso paciente. E quando eu vejo um vermelho brilhante voltado, né, mais para o alaranjado, eu tenho uma hiperfluorescência ali voltada, né, para protoporfirinas 9, e aí tem uma absorção na banda do Soret, a emissão dessa banda aí de 635 nanômetros mais ou menos, presença de biofilme patogênico, de infecção, de cárie incipiente, ele vai me ajudando numa série de processos. E aí, lembram do diagnóstico que nós vimos lá no começo, né? A gente só reconhece o que procura e a gente só procura o que conhece, a nossa frase também, a que nós vimos, né, nos primeiros slides. Então, agora a gente pode acrescentar uma segunda ideia também para isso, né? A tecnologia ela pode nos ajudar, então, a enxergar aquilo que o nosso olhar sozinho talvez não consiga perceber com a mesma facilidade. Então, aqui, né, quando eu utilizo uma tecnologia, eu preciso, claro, saber o que eu estou procurando, identificar quais são as características dessa tecnologia e utilizar ela como meu aliado nesse processo. Então, essa luz, ela voltou no tom que eu espero, ela não voltou, eu tive alteração, quais são todas essas características do nosso processo. E aí, quando eu penso nessa luz, né, eu poderia resumir essa aula nesse slide. Então, nessa sequência, quando eu vou lá com o meu eVins, com o meu evidenciador, e eu ilumino o meu tecido, a luz ela interage com o tecido e o tecido responde, o tecido saudável responde, e quando tem uma resposta saudável com aquela característica verde maçã, ótimo, me ajuda muito no meu processo. E quando ele responde de outras formas, também me ajuda no meu diagnóstico. Quanto mais precoce o meu diagnóstico, melhor. E aí tem, né, um resumo da nossa aula. Não corte onde brilha, corte onde a luz apaga, porque voltou informação. Voltou informação de que esse tecido não está saudável como eu esperaria que ele estivesse. E isso vai sendo muito importante. Mas lembre, informação não é diagnóstico. Informação, ela vai me ajudar muito no meu processo de diagnóstico. Então, um erro, né? Biopsiar áreas só esbranquiçadas ou altamente queratinizadas, pensando no dia a dia clínico do paciente, como, né, o risco de falso negativo, resultados falsos negativos. E o motivo, né, a queratina e a fibrose, ela brilha intensamente sobre a fluorescência óptica, mascarando tecidos subjacentes, escondendo a verdadeira displasia do nosso paciente. E eu tenho que pensar, né, mapeando o alvo com uma melhor área aí de atividade, focar em áreas mais escuras, adjacentes, né, região de hipofluorescência. Eu vou ter, consequentemente, um resultado mais preciso de alterações que venham a estar associadas a essa mucosa do paciente e a perda dessa autofluorescência, né, essa escuridão no tecido, essa não resposta biológica, mas sendo uma resposta, claro, é indicador biológico direto aí de uma alta atividade celular, do metabolismo tumoral, né, e uma verdadeira displasia do nosso paciente. Então, a olho nu, com a luz branca, eu fico limitado a uma série de fatores, né? Limitado por um mimetismo tecidual, baseado só no meu espectro visível. Então, frequentemente, né, um centro branco eu não vou conseguir identificar todas as outras lesões. Eu tenho a estimativa visual e tátil só para margem cirúrgica, para identificar. Quando eu associo a minha fluorescência óptica, eu associo o meu equipamento, associo o EVINCE, a minha luz violeta, eu vou ter aí cerca de 25% de precisão pela revelação do metabolismo tecidual. Vai estar mais direcionado para a regra de ouro de áreas escuras adjacentes. Então, até mesmo para fazer a minha biópsia, e o que o patologista gosta muito de receber, né, com parte da minha lesão e parte de tecido saudável, até para comparar ali na lâmina microscópica. Então, o meu equipamento, meu Evince, vai me ajudar de bate-pronto para identificar, então, onde eu vou fazer essa avaliação, onde começo a ter uma hipofluorescência, onde eu tenho uma fluorescência normoreativa,
e delimitar, então, né, de forma exata, em tempo real, essas barreiras de contraste verde ou parte mais escura do nosso tecido. Então, eu tenho um limite no nosso olhar humano, né, nos estágios iniciais, as lesões com potencial de malignidade, carcinoma espinocelular, eles são silenciosos, são assintomáticos, como nós temos falado desde o nosso início da aula, e sob a luz branca, a luz do nosso refletor, claro que tem a sua importância, mas elas podem se camuflar como outras condições benignas, né? E eu tenho aí só 20% dos casos sendo diagnosticados hoje no Brasil em estágios mais iniciais, né, fazendo com que o paciente tenha uma melhora no seu tratamento, uma chance de cura muito maior. Os outros 80%, infelizmente, já em estágios 3 e 4, ainda muito preocupante. E nós temos uma carga, então, de subjetividade, né? O diagnóstico tradicional exige um olhar treinado e anos de experiência em patologias para decidir onde biopsiar, quando biopsiar, se biopsiar, e o clínico geral ele é deixado no estado de uma constante insegurança, e muitas vezes essa insegurança faz com que ele nem procure essas alterações, essa insegurança faz com que ele não faça o exame como deveria ser feito, até por desconhecer essas possíveis alterações mais com potencial de malignidade. E nós temos, então, pensar no, né, surgiu a lesão, quando eu tenho um diagnóstico tardio, cirurgias mais mutiladoras, quimioterapias e radioterapia muito mais agressiva para o paciente, consequentemente, uma série de problemas que acabam acontecendo, acometendo esse paciente, e, claro, levando a um altíssimo custo financeiro e emocional, uma baixa sobrevida e uma grave perda aí na qualidade de vida do nosso paciente. Quando eu faço mapeamento utilizando o fotodiagnóstico, utilizando o eVinci, eu consigo, na maioria dos casos, fiz, né, o tratamento, fiz a avaliação, então um diagnóstico muito mais precoce, consequentemente uma redução drástica de custos, cura, preservação de anatomia, ampliação das taxas de sobrevida do paciente e, claro, uma melhora na qualidade de vida do nosso paciente. E aqui finalizo a nossa apresentação com a síntese dessa mudança de paradigma, né? Então, a dependência diagnóstico, que exige o olhar treinado do especialista, esse olhar treinado, claro, importante, mas pode ainda ganhar um plus, né? Estar mais associado a dados biofísicos objetivos associados à nossa tecnologia, né? Então, eu saio só da área subjetiva de onde fazer a biópsia. Será que eu consegui identificar a olho nu, consegui identificar com a luz branca onde biopsiar? Mas eu consigo, no caso do eVinci, ter essa exatidão mais guiada com essa perda de fluorescência, identificar onde que essa lesão tem mais alteração ou menos. Então, né, esse engajamento imediato pelo choque visual, eu consigo avaliar durante a minha biópsia, inclusive, como que está todo esse processo, e essa detecção mais precoce de cirurgias simples, que, claro, levam a salvar vidas e, consequentemente, a processos diagnósticos muito mais assertivos para o nosso paciente.